Olá e seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, subscreva o canal e ative as notificações. Jason Cooper sempre acreditou que conhecia Lauren melhor do que ninguém. Afinal, estavam casados há 5 anos, partilhando alegrias, desafios e planos para o futuro. Ele lembrava-se do dia em que a pediu em casamento, da forma como os olhos dela brilharam quando disse que sim. Parecia que tinham tudo sob controle. Mas naquela noite, sentados à mesa da cozinha, com o som distante da televisão a preencher o silêncio confortável, Lauren disse algo que fez o mundo de Jason parar. Com a mesma calma de quem fala sobre o tempo ou sobre um novo restaurante que quer experimentar, ela disse: Na sexta-feira, vou sair com um colega de trabalho. Jason piscou os olhos algumas vezes, à espera que ela acrescentasse algo, algum detalhe que clarificasse a coisa absurda que acabara de ouvir. Mas Lauren apenas pegou noutro pedaço de pão, espalhou manteiga e continuou como se nada tivesse acontecido. Ele precisou de um momento para organizar os pensamentos. Talvez tivesse ouvido mal. Talvez ela estivesse a testar o seu sentido de humor com uma piada terrível, mas a forma como ela mantinha os olhos fixos no prato, evitando olhá-lo diretamente, fez uma estranha sensação apoderar-se dele. "O quê?" perguntou ele, com uma voz mais calma do que qualquer um esperaria numa situação como aquela. Lauren levantou o olhar e, pela primeira vez, Jason notou algo mais ali, algo calculado, como se ela estivesse à espera exatamente daquela reação. "É só um jantar, não muda nada entre nós", disse ela, com uma leveza desconcertante. "Eu amo-te, e nada disto vai afetar o nosso casamento." Jason manteve os olhos nos dela, tentando encontrar alguma fissura naquela fachada fria, mas Lauren parecia totalmente à vontade, como se estivesse convencida de que aquilo era normal. O garfo de Jason permaneceu intocado no prato. O seu apetite desaparecera. O coração batia-lhe com força no peito. Mas ele não o iria demonstrar. Não lhe daria esse poder. Aparentemente, Lauren acreditava que ele se desmoronaria, talvez esperando que ele explodisse de raiva, que gritasse, que disparasse perguntas indignadas ou lhe desse um ultimato. Mas Jason era diferente. E se havia algo que ele sabia fazer bem, era controlar as suas emoções quando necessário. Ele respirou fundo e depois soltou o ar lentamente. Tinha tomado uma decisão. Se isto era um jogo, ele não ia perder. Então, para surpresa de Lauren, Jason ergueu o canto da boca num ligeiro sorriso. "Entendo", disse ele, num tom quase desinteressado, pegando no seu copo de água e bebendo um gole. A respiração de Lauren tornou-se um pouco irregular. Não era muito óbvio, mas Jason percebeu, e isso foi suficiente para confirmar o que ele começara a suspeitar. Ela não queria a sua permissão. Queria uma reação. O silêncio entre eles estendeu-se por segundos que pareceram uma eternidade. Lauren tentou esconder a sua confusão, baixando o olhar para a comida, mas Jason continuou a observá-la com uma paciência deliberada. "Bem", continuou ele, agora com um tom casual até demais. "Talvez eu também devesse sair com alguém, sabes? Só para ver como é." Foi então que Lauren finalmente olhou para ele de verdade, não com aquela serenidade ensaiada de antes, mas com algo novo. Incerteza. Jason não conseguiu esconder a sua satisfação ao ver o pequeno tremor na mão dela, enquanto segurava o garfo. Ela piscou os olhos algumas vezes, como se estivesse a tentar processar o que ele dissera. Ela não esperava aquilo. Não esperava que Jason respondesse desta forma. "Conheceste alguém?" perguntou ela, tentando soar indiferente. Ele continuou a sorrir e encolheu os ombros. "Há uma mulher no ginásio. Conversamos muito. Acho que poderia ser interessante sairmos um dia destes." Foi nesse momento que ele viu Lauren perder um pouco da cor no rosto. As mesas tinham virado,
e Jason ainda nem tinha começado a jogar a sério. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A máscara confiante de Lauren escorregou por uma fração de segundo e Jason viu-o claramente. O garfo que ela segurava pairava sobre o prato, imóvel. Os seus olhos, que momentos antes estavam cheios de certeza, estavam agora um pouco arregalados, como se a sua mente estivesse a lutar para processar a resposta inesperada que acabara de ouvir. Jason manteve o seu sorriso discreto, recostando-se na cadeira, como se aquela conversa não tivesse peso para ele, mas por dentro sentia um prazer estranho e calculado ao ver Lauren provar um pouco da incerteza que ele sentira minutos antes. Ah, entendo, murmurou ela, tentando recuperar a compostura. Desviou o olhar, mexendo na comida. Jason notou o movimento subtil da perna dela debaixo da mesa. Um leve tremor que ela tentava esconder. Ele conhecia-a o suficiente para saber que Lauren não estava tão confortável como fingia. Então, por que é que de repente parecia ansiosa? Se ela realmente acreditava que sair com outra pessoa era normal, por que é que estava tão obviamente perturbada ao ouvir que ele poderia fazer o mesmo? Jason percebeu que Lauren o estava a testar, mas agora o teste tinha se virado contra ela. Então, perguntou ele mantendo o tom casual. Há algum problema com isso? Ela forçou um riso curto e baixo e abanou a cabeça. Claro que não. Só não esperava isso de ti. Ele ergueu uma sobrancelha. Engraçado, disse ele, cruzando os braços, porque eu não esperava isto de ti. Desta vez, Lauren não se riu. As palavras de Jason atingiram-na com força, e a leveza forçada que ela mantivera até então começou a desmoronar-se. Ela tentou recuperar-se rapidamente, erguendo o queixo e adotando um tom despreocupado. Então, quem é essa mulher do ginásio? Jason sorriu para si mesmo. Sabia que aquela pergunta estava a chegar. E o mais interessante era que Lauren nem sequer tentava esconder o seu súbito interesse. Antes, ela tinha lançado a ideia de liberdade no relacionamento como se fosse um conceito moderno e aberto, algo que poderiam explorar sem medo. Agora, a simples menção de outra mulher estava a colocá-la na defensiva. Não tenho a certeza de que isso importe muito, respondeu ele, pegando num guardanapo e limpando os cantos da boca. Se não muda nada entre nós, não vejo razão para falarmos de detalhes. Lauren soltou um riso curto e inasalado, mas a tensão na sua expressão era óbvia. Então é real? Vais mesmo sair com essa mulher? Jason inclinou a cabeça ligeiramente, estudando-a, como se estivesse a tentar decifrar o que se passava dentro dela. Foste tu quem disse que querias que explorássemos isto juntos, certo? Ela abriu a boca para responder, mas não saiu nada. Pela primeira vez naquela noite, Lauren parecia sem palavras. A tensão na sala tornou-se quase palpável. A confiança que ela tinha quando começou este jogo estava a desaparecer diante dos seus olhos. O que deveria ser uma forma de medir quanto poder ainda tinha sobre Jason estava a transformar-se em algo completamente diferente. Jason não precisava de mais nada naquele momento. Já tinha o que queria, a certeza de que Lauren nunca esperou que ele alinhasse no seu plano. E mais importante, a certeza de que, no fundo, ela sabia que estava prestes a perder algo que nunca imaginou que pudesse escapar-lhe por entre os dedos. Sem dizer mais nada, ele pegou no seu copo, bebeu o último gole de água e levantou-se da mesa. Boa noite, Lauren. Ela ficou ali, sentada, a observá-lo sair da cozinha com um olhar distante. E naquele instante, Jason soube que as mesas não se tinham apenas virado. Ele já estava no controle do jogo. Nos dias que se seguiram, algo mudou entre Jason e Lauren. A casa, antes cheia de conversas casuais e rotinas previsíveis, estava agora cheia de silêncios que falavam mais alto que palavras.
Jason continuou com as suas atividades habituais, sem mostrar qualquer sinal de que estava abalado com o que acontecera naquela noite. Saía para o trabalho, voltava a casa à mesma hora de sempre, mas agora parecia mais leve. E foi aí que Lauren começou a perceber o que realmente se estava a passar. No início, ela convenceu-se de que era apenas uma fase. Jason estava a brincar, a agir com indiferença para que ela recuasse. Só que ele não recuou. Pelo contrário, começou a comportar-se de forma ainda mais imprevisível. A primeira vez que Lauren sentiu um desconforto genuíno foi numa quarta-feira de manhã, quando estava a tomar café e viu Jason em frente ao espelho do corredor, a ajustar o colarinho. Não era a primeira vez que ele fazia aquilo, mas havia algo de diferente desta vez. Ele olhava para si com mais atenção. Passou a mão pelo cabelo, verificou a sua aparência 2 vezes. Depois, pegou no telemóvel e sorriu. Lauren não conseguiu ignorar. O seu coração acelerou. E pela primeira vez sentiu algo que nunca tinha realmente sentido pelo marido: o medo de o perder. Ela tentou esconder o seu desconforto ao longo do dia, mas aquela imagem continuava a repetir-se na sua mente. Quem estava a mandar mensagens a Jason? Teria ele realmente encontrado alguém? Naquela noite, enquanto estavam no sofá a ver televisão, ela fez um comentário casual: "Pareces muito mais animado ultimamente." Jason, sem tirar os olhos do ecrã, apenas deu um pequeno sorriso. "Pareço?" Ela cruzou as pernas e tentou soar casual. "Sim, quase como se estivesses mais ocupado." Desta vez, ele olhou para ela, mas não respondeu de imediato. Seu olhar era perscrutador, como se estivesse a ponderar as intenções por trás das suas palavras. Depois, com uma calma cuidadosa, disse: "Sim, acho que estou a aproveitar melhor o meu tempo." A forma como ele disse aquilo arrepiou Lauren. Nos dias seguintes, ela deu por si a observar Jason de maneiras que nunca o tinha feito antes. Ele recebia mais mensagens no telemóvel. Às vezes, saía para correr mais cedo do que o habitual. Um dia chegou à casa do trabalho e foi direto para o duche, a cantarolar uma melodia que ela não reconheceu. Foi aí que os seus piores medos se confirmaram. Na sexta-feira, a mesma sexta-feira em que ela planeara sair com o seu colega de trabalho, Jason mencionou casualmente durante o pequeno almoço: "Vou sair hoje à noite." A chávena de café de Lauren parou a meio caminho da sua boca. "Ah, sim?" Tentou ela soar despreocupada. "Sim, com aquela mulher do ginásio." Lauren sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. A sua mente girava, tentando encontrar uma resposta lógica, uma forma de desviar a situação noutra direção. Mas não havia outra direção. Jason tinha aceitado as regras do jogo que ela mesma começara. E agora, pela primeira vez, Lauren não tinha a certeza se estava pronta para jogar. Naquela noite, Lauren estava sozinha em casa. Jason saiu sem pressa, vestindo uma camisa que ela nem se lembrava que ele tinha, o seu perfume, a segui-lo pelo corredor. Ele não deu detalhes, não perguntou para onde ela ia e, acima de tudo, não parecia minimamente preocupado com o facto de ela supostamente também ter um encontro. Foi então que a verdade atingiu Lauren como um peso esmagador. Ela não saiu. O colega de trabalho, que supostamente iria jantar com ela, enviou mensagens a perguntar se o plano se mantinha, mas ela não respondeu. Como poderia? A sua mente estava longe, completamente consumida por pensamentos sobre Jason. Passou horas a andar de um lado para o outro em casa, tentando convencer-se de que nada daquilo importava. Mas cada minuto que passava só fazia crescer a sensação sufocante dentro dela. Depois, sem sequer dar por isso, pegou no telemóvel e começou a abrir e fechar aplicações sem motivo, apenas à procura de alguma distração. Mas, no fundo, ela sabia o que estava realmente a fazer.
à espera que ele enviasse uma mensagem, à espera que ele voltasse para casa mais cedo do que dissera, à espera que tudo não passasse de uma provocação e que ele decidisse, no último momento, que tudo aquilo era ridículo. Mas Jason não voltou para casa cedo, não mandou mensagem, não mostrou qualquer sinal de arrependimento. Foi então que o verdadeiro desespero se instalou. Lauren passou a noite no sofá, com a televisão ligada num programa qualquer, mas não estava a prestar atenção. Os seus olhos permaneciam na porta, à espera do som familiar das chaves na fechadura. Quando Jason finalmente entrou, já passava das 3 da manhã. Entrou calmamente, sem mostrar pressa ou culpa. Lauren percebeu que ele não esperava que ela estivesse acordada, mas estava, e naquele momento, algo dentro dela quebrou-se. Como foi? A sua voz saiu mais fraca do que ela queria. Jason tirou o casaco, pendurou-o nas costas de uma cadeira e olhou para ela com a mesma expressão neutra que tivera nos últimos dias. Foi bom. A resposta simples e direta cortou Lauren como uma lâmina fria. Sentiu o pânico invadi-la. Queria fazer perguntas, queria detalhes, queria que ele dissesse que foi um erro e que não significou nada, mas não conseguiu dizer nada disso. Jason não mostrava remorso, não estava a tentar esconder nada, e talvez essa fosse a pior parte de tudo. Ele atravessou a sala e desapareceu pelo corredor, em direção ao quarto, como se a conversa tivesse terminado. Lauren ficou onde estava, paralisada, o coração a bater tão alto que o ouvia nos seus ouvidos. Ela quisera jogar um jogo com Jason. Quisera testá-lo, quisera vê-lo inseguro, mas agora estava a implorar silenciosamente para que tudo fosse apenas um jogo, só que desta vez Jason já não estava a jogar. Na manhã seguinte, Lauren acordou com um sentimento que nunca antes experimentara, um medo real e incontrolável. Medo de que Jason não fosse o mesmo homem que ela conhecia, medo de que, desta vez, ela tivesse cruzado uma linha da qual não poderia voltar. Levantou-se lentamente, o corpo pesado, como se cada célula estivesse sobrecarregada pela angústia da noite anterior. Caminhou pelo corredor até a cozinha e encontrou Jason lá, a beber café, como se nada tivesse acontecido. Vê-lo tão calmo, tão distante, fez-lhe o estômago dar um nó. Era como se estivesse a olhar para um estranho. Ele não disse nada quando ela entrou, nem sequer levantou o olhar do telemóvel. Continuou a deslizar o dedo pelo ecrã, bebendo ocasionalmente um gole da sua caneca. Ela pigarreou, tentando soltar o nó que tinha na garganta. Chegaste tarde a casa, disse ela, tentando que soasse como uma observação casual. Jason não mostrou qualquer reação em particular. Sim, respondeu ele, simplesmente. Aquele tom indiferente deixou-a ainda mais inquieta. Lauren puxou uma cadeira e sentou-se à frente dele. Tentou encontrar alguma hesitação nos seus olhos, algum sinal de que aquilo ainda era apenas um jogo, mas Jason não parecia estar a fingir. Ele parecia realmente distante, e isso assustou-a de uma forma que nunca imaginara ser possível. Jason! A sua voz tremeu. Odiava a vulnerabilidade que transparecia, mas não conseguiu evitar. O que é que estamos a fazer? Ele finalmente olhou para ela. Observou-a por alguns segundos, como se estivesse a decidir se valia a pena responder àquela pergunta. Depois, com uma calma que a arrepiou, disse: Diz-me tu. Afinal, a ideia foi tua, não foi? Lauren sentiu o estômago afundar. Eu... engoliu em seco. Eu nunca pensei que levasses isso a sério. Jason riu-se. Não um riso de divertimento, mas um riso de quem finalmente estava a ver as coisas com clareza. E o que é que esperavas? Que eu te implorasse para mudares de ideias? Ela abriu a boca para responder, mas ele não esperou. Passei os últimos dias a pensar nisto, Lauren. A pensar no que significa tu sequer sugerires algo assim. A pensar no que isso diz sobre nós.
Ela sentiu o peito apertar. Jason, eu errei. Ele não piscou. Erraste. O silêncio estendeu-se novamente, dolorosamente. Lauren queria gritar que sim, que foi tudo um erro, que nunca deveria ter tido uma ideia tão louca. Mas no fundo, sabia que era inútil. Jason já tinha tomado uma decisão. Ele levantou-se, levou a sua caneca ao lava-loiça e passou-a por água calmamente, como se estivesse apenas a terminar a sua rotina matinal. Depois, virou-se para ela e, com um olhar frio, disse algo que lhe tirou o fôlego. Obrigado por me mostrares quem realmente és. E com isso, saiu da cozinha sem hesitar. Lauren sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Ficou ali, sentada, paralisada, enquanto uma sensação crescente de angústia se espalhava pelo seu peito. Alguns minutos depois, quando finalmente ganhou coragem para ir até ao quarto, encontrou algo sobre a mesa. Uma pilha de papéis, o pedido de divórcio já assinado. O mundo de Lauren desabou de uma só vez. Ela quisera testar Jason, quisera ver até onde ele iria. Mas no final, fora ela quem perdera tudo. Lauren estava encostada à porta do quarto quando viu Jason tirar a mala do armário. O som do fecho de correr ecoou no silêncio pesado, e ela soube que aquele era o fim. Movida pelo desespero, deu um passo em frente, tentando agarrar-se a qualquer último resquício de controle. Jason, por favor. A sua voz estava trêmula, e ela forçou um sorriso, que era mais um pedido de clemência. Isto foi longe demais. Eu perdoo-te por teres saído com aquela mulher do ginásio. Vamos apenas esquecer tudo isto. Se tu esqueceres o que eu disse sobre sair com um colega, eu esqueço o que tu fizeste. Vamos recomeçar. Jason parou por um segundo, segurando firmemente a mala. Olhou para Lauren e, nos olhos dela, viu medo. Não o medo de o perder por amor, mas o medo de perder o controlo. Ele soltou um riso curto e sem humor, abanando a cabeça. Eu não preciso do teu perdão, Lauren. Ensinaste-me algo valioso nestes últimos dias, e agora sei que mereço mais do que isto. Ele fechou a mala, pegou nas chaves e saiu sem olhar para trás. O som da fechadura a trancar foi a última coisa que Lauren ouviu antes de o silêncio se tornar insuportável. Obrigado por ter assistido. Se gostou, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Vemo-nos na próxima!